Diz assim a palavra de Deus, segundo a Crônicas, capítulo 19. Então Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Hanani, o vidente, foi ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Porém, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Josafá morou em Jerusalém e voltou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor, Deus de seus pais. Ele estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais para o homem, mas para o Senhor, e ele está convosco no julgamento. Agora, seja o temor do Senhor convosco, tende cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e ele não aceita suborno. Josafá também estabeleceu alguns levitas, sacerdotes e chefes das famílias de Israel em Jerusalém, para decidirem sobre os estatutos do Senhor e sobre controvérsias, e voltaram para Jerusalém. Ele lhes ordenou: assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Todas as vezes que vos chegar alguma controvérsia de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, seja um crime de sangue, seja sobre lei e mandamento, ou estatutos e juízos, adverti-os a que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Procedei assim e não vos fareis culpados. Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, chefe da tribo de Judá, em todos os negócios relativos ao rei. Os levitas também serão oficiais diante de vós. Procedei corajosamente, e que o Senhor seja com os que são corretos. Santo Deus, eis a tua palavra viva e eficaz, pelo teu Espírito, opera nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos meditado no livro de 2 Crônicas, e esse livro é para a igreja simplesmente um livro espetacular. Cada livro da Bíblia deveria ser alvo de muitas ações de graças da parte do povo de Deus. O livro de Crônicas, especialmente porque ele foi escrito depois do exílio na Babilônia, por volta do ano 500 anos antes de Cristo. As gerações que estão na Babilônia, cativas, escravizadas, desterradas, deportadas, humilhadas, agora estão para voltar para a sua terra. E elas estão perguntando: por que isso nos aconteceu? Por que nós estávamos na nossa terra, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, e nós éramos uma grande e poderosa nação, que adorava o Deus vivo e verdadeiro? Por que fomos derrotados, destruídos, desterrados? O que foi que aconteceu? O que é que explica essa tragédia? E eles estão voltando para recomeçar, para reconstruir,
Por isso o livro de 2 Crônicas, ele foi especificamente escrito para retratar o reino de Judá, o reino do sul, que foi para a Babilônia e voltou. Esse livro cobre 350 anos, 3 séculos e meio. Abrange o reinado de 20 reis, durante 3 séculos e meio. E todos os que estão no exílio, prestes a voltar, ou já voltando, ou há pouco tempo reintroduzidos na terra, eles estão entendendo por que tudo isso nos aconteceu. O livro de 2 Crônicas mostra as razões que levaram a grande ira de Deus a ser derramada sobre o seu povo, o exílio e tudo o que lhes aconteceu. Portanto, os autores do livro de Crônicas recorrem à história e mostram espiritualmente e teologicamente o significado da história para dizer e fazer o povo entender o que lhes acontecia. Muitos de nós não confrontamos a nossa vida com a palavra e ficamos a perguntar por que certas coisas nos acontecem e o que explica o atual estado da nossa vida. E fazemos vista grossa para uma história que nós temos com Deus. E se nós revíssemos essa história, nós provavelmente encontraremos as respostas. E o livro de Crônicas, portanto, ele retrata como os reis de Judá procederam e explica a razão do exílio e de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Dentre estes 20 reis, alguns deles, poucos, foram fiéis. Dentre eles, Josafá. Josafá, meus irmãos, foi um rei espetacular, embora já vimos que ele era humano e ele pecou contra Deus e ele fez coisas que desagradaram a Deus, mas o que se destaca positivamente na sua vida são muitas coisas, muitas se destacam. E nós vimos que Josafá, ele andou conforme os primeiros caminhos de Davi, nos primeiros anos da vida de Davi, do seu reinado, ele foi extremamente fiel a Deus. Josafá, também diz a Bíblia, buscou a Deus de todo o seu coração. Josafá andou nos mandamentos de Deus. Os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus, eram a estrada na qual ele andou. Ele pautou a sua conduta de acordo com os 10 mandamentos. A Bíblia diz que o coração de Josafá foi despertado, como alguém que está dormindo, sono profundo, e alguém o acorda. O seu coração foi despertado para buscar a Deus, e ele buscou a Deus com toda a intensidade. Ele também produziu uma grande reforma religiosa. Ele retirou toda a idolatria e toda a adoração pagã do seu reino. Mais ainda, ele enviou os príncipes, os levitas e os sacerdotes, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, com o livro da lei em suas mãos, para ensinar a toda a sua nação a palavra de Deus. Foi uma grande reforma religiosa, uma grande reforma espiritual, uma grande reforma doutrinária. E a Bíblia diz que, por estas razões que eu acabei de mencionar, Deus confirmou o trono de Josafá. Deus estava com ele, onde quer que Josafá fosse, Deus estava com ele. E quando Deus está com um homem, esse homem é abençoado e esse homem é vitorioso. Porque Deus estava com ele, porque Deus confirmou o seu reino. Diz a Bíblia que por todas essas razões o temor de Deus caiu sobre todos os impérios e reinos ao redor, e ninguém se atreveu a fazer guerra contra Josafá. Por isso ele teve paz, ele enriqueceu, ele prosperou, e Judá experimentou, o reino de Judá, um áureo momento, porque ele investiu na agricultura, ele investiu na construção de cidades, fortalecendo-as, ele
preparou um exército de 1.160.000 homens, fora os demais que ficavam nas cidades protegendo-as, e um exército com este número para ir para a guerra, caso houvesse algum ataque. Mas Josafá, meus irmãos, ele fez uma aliança com um ímpio. Acabe e Jezabel, nós sabemos através do livro de Reis, que se preocupa muito com o reino do norte. Sabemos quem foi Acabe e Jezabel. E ele fez com que seu filho casasse com a filha deles. E nós vimos no domingo passado as consequências desse casamento. O filho mais velho de Josafá matou todos os seus irmãos, por causa da influência da esposa e dos sogros, Jezabel e Acabe. E o seu neto, o neto de Josafá, também andou nos mesmos caminhos errados de Acabe e Jezabel. Por quê? Porque ele foi buscar uma aliança política através de um casamento entre o príncipe, o seu filho, e a princesa, a filha dos reis do reino do norte, ímpios. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus ficou extremamente triste e que a ira de Deus viria sobre Josafá. Os irmãos observem aí, capítulo 19, verso 1. Então Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Por quê? Porque ele fez uma aliança, foi para a guerra com Acabe. Acabe armou uma cilada para que ele morresse e ele controlasse Acabe e Jezabel, o reino do sul, através do seu genro. Mas pela misericórdia de Deus, Acabe foi morto por causa da providência, e ele voltou em paz por causa da bondade de Deus. Mas quando ele chega em Jerusalém, Jeú, filho de Anani, o vidente, foi ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias ajudar o ímpio? Devias amar aqueles que odeiam ao Senhor? Irmãos, ser profeta era perigosíssimo. O homem tinha que ter grande coragem espiritual para atrever-se a abordar o rei com esse tipo de pergunta. Mas este grande profeta do Senhor pergunta: devias ajudar o ímpio? Ele se associou com o ímpio. Meus irmãos, uma coisa é ajudar aqueles que estão carentes, precisando de socorro. Outra coisa é nós nos tornarmos sócios, é nós estabelecermos vínculos, casamentos mistos, com pessoas que são ímpias, não são de Deus, dão as costas para Deus, são escarnecedoras, e nós os ajudamos nos seus negócios, e acabamos amando aqueles que odeiam o Senhor. Como fazer um pacto com alguém que odeia a Deus, o Deus e Pai do Senhor Jesus? Se alguém diga: não, vamos ficar com Deus, esqueça Jesus, a Bíblia diz: quem não tem o filho não tem o pai, quem odeia o filho odeia o pai, quem rejeita Jesus rejeita Deus o Pai. Deveríamos ajudar os ímpios, fazer negócios com aqueles que são ímpios e que odeiam a Deus. O que você se sentiria se seu filho fizesse negócio com um homem corrupto que te odeia? Você gostaria de ver o seu filho ajudando aquele que te odeia, teu inimigo, e em parceria com ele? Deus não se agrada quando um jovem vai buscar uma jovem que não é de Deus, ou um jovem que busca uma moça que não é de Deus. Ela não pertence a Deus, ela não quer nada com Deus. Sócios para negócios que são corruptos. A Bíblia, meus irmãos, condena toda associação. Não vos coloqueis debaixo de julgo desigual. Não há comunhão entre trevas e luz. É isso que a Bíblia diz. Por isso Josafá foi repreendido pelo profeta, que com grande autoridade lhe diz: devias ajudar, devias amar quem odeia a Deus. Por isso, porque fizeste isso, grande ira da parte do Senhor virá sobre a tua vida. E veio. Mas, meus irmãos, Josafá foi um grande homem de Deus, e a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A Bíblia diz
E os irmãos observem que Josafá foi repreendido, e essa repreensão encontrou guarida no seu coração. Sabe por quê? É simples. A Bíblia diz exatamente o seguinte: não repreendas o zombador, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Instrui o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Quando você vai chamar a atenção de uma pessoa nécia, zombadora e imatura, ela te odeia, ela se revolta. O sábio, ele aproveita a repreensão e ele cresce com a repreensão, porque ele tem temor a Deus. A repreensão que Josafá recebeu de Deus por intermédio do profeta valeu na sua vida. Ah, meus irmãos, como seria bom que eu e os irmãos, que cada um de nós, ao ouvir uma mensagem, ao ler as Escrituras ou estudar uma lição da escola dominical, a palavra de Deus, nós agíssemos como Josafá. Quando Deus nos mostra, nós nos arrependêssemos e nos convertêssemos, e alterássemos radicalmente o modo de viver, porque Deus falou conosco. Sabe o que Josafá fez, meus irmãos? Observem o verso 3, o profeta admite, em nome do Senhor, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Deus se agrada quando alguém toma a seguinte decisão: vou tirar o que não presta. Irmãos, Deus nunca pede que tiremos da nossa vida o que presta, o que é bom, o que é moralmente elevado e ilibado. Nunca. Quando Deus diz tire da sua vida, é porque não é bom para a sua vida. Nós temos que aprender a amar e confiar. É muito triste quando um pai ou a mãe diz para o filho ou a filha, e os pais e os filhos acreditam mais nos colegas ou nas pessoas de fora do que nos seus próprios pais, que estão dizendo não é bom para você. Os pais amam os filhos e sabem, é verdade que os pais podem errar, todos erramos, quem não é falho, mas via de regra, os pais amam e sabem o que é melhor, mas os filhos não acreditam. E quando Deus diz para a gente isso não é bom, é porque não é bom mesmo, mas nós não confiamos no Senhor, nós não confiamos em Deus. Mas Josafá tomou a decisão de tirar toda a idolatria, tirar, remover tudo o que desagradava a Deus. E ele, diz o texto bíblico, que ele dispôs o coração para buscar o Senhor. A verdadeira espiritualidade, o verdadeiro avivamento, é quando o nosso coração, ele se dispõe, o coração disposto: eu vou buscar a Deus. Eu vou acordar de madrugada, eu vou me ajoelhar, eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou acordar cedo, eu tenho tempo para tantas coisas, para tanta gente, mas eu terei tempo para Deus, tempo para estar na presença de Deus, para buscar a sua face. E Josafá, meus irmãos, fez isso, porque foi o coração. Então, os irmãos observem que a vida espiritual é decidida cá dentro do coração. É uma disposição determinada. Eu vou buscar a Deus. E os irmãos sabem, então, o que Josafá fez? O verso 4 diz que ele morou em Jerusalém, no palácio, extremamente luxuoso e confortável, protegido por uma grande fortaleza. No entanto, ele saiu do palácio, voltou a passar pelo povo, ele foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, sabe com que propósito? Fazendo com que o povo voltasse ao Senhor. Ele sabia que havia muita gente no seu reino que havia deixado a Deus, havia se distanciado de Deus. Ele já havia mandado os príncipes, os levitas e os sacerdotes de cidade em cidade, com o livro da lei nas mãos, para ensinar a palavra de Deus, mas ele não viu toda a resposta que ele gostaria à pregação da palavra
naquela missão extraordinária que ele enviou os seus líderes espirituais e os seus príncipes. Então ele decide: eu mesmo irei de cidade em cidade, eu mesmo irei de aldeia em aldeia, eu mesmo convocarei o meu povo para que voltem para Deus. Voltem, vocês se distanciaram, vocês se afastaram, vocês abandonaram, voltem, voltem para o Senhor, enquanto é tempo. Que rei, meus irmãos, extraordinário foi Josafá. E agora os irmãos vão perceber algo maravilhoso, porque ele empreendeu uma reforma política, ele empreendeu uma reforma religiosa e uma reforma doutrinária. Agora a reforma espiritual, voltem para o Senhor. E sabe o que aconteceu? Uma reforma no judiciário do seu reino. Verso número 5: ele estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade. E ele fez em Jerusalém, depois eu vou mostrar para os irmãos, no verso 8, Josafá também estabeleceu a alguns levitas, sacerdotes e chefes das famílias de Israel em Jerusalém, um tribunal, uma instância superior, onde as causas nas cidades não fossem resolvidas, teria uma instância maior e superior a qual recorrer para definir o julgamento. Uma reforma no judiciário. Sabe o que isso mostra, meus irmãos? Que toda espiritualidade genuína, ela vai desaguar na justiça. Se eu digo que sou de Deus, sou consagrado, me arrepio na hora dos cânticos, eu viro uma poça d'água de lágrimas no culto, nas minhas emoções, mas eu chego em casa e tenho uma empregada doméstica e eu piso nela, eu maltrato essa moça, ou eu tenho um empregado na minha empresa e eu maltrato, eu tenho relações e eu sou injusto. Irmãos, eu conheço muitas histórias, conheço irmãos empresários que abençoaram pessoas da igreja carentes, e essas pessoas foram trabalhar, eram os que mais faltavam, eram os que menos trabalhavam, ainda participavam de coisas erradas e falavam mal do seu próprio chefe, que era seu irmão em Cristo na igreja. Já vi também empresários explorarem, serem injustos com os seus empregados. Meus irmãos, o patrão cristão deveria ser o mais correto, honesto e justo. Os empregados cristãos, nós, os trabalhadores, os mais honrados, pontuais, na hora de entrar e na hora de sair, fazer o trabalho certo, não prejudicar o patrão, não prejudicar o empregado. Justiça. Justiça. Tem gente que diz: pastor, eu já tenho ajudado tanta gente e só tenho colhido aborrecimentos e ingratidão. Dá vontade de não ajudar mais. É por isso que a Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Tem hora que cansa, porque o que se colhe muitas vezes é ingratidão. Mas nós temos que continuar a querer fazer o bem. E justiça, meus irmãos, justiça. Se eu não sou justo na minha casa, eu não administro os meus bens, é tudo para mim. Eu não quero saber da minha esposa, eu não quero saber dos meus filhos, é do jeito que eu quero, as finanças é para mim e é por minha causa. Se você é uma esposa que pensa só em si e é injusta com os filhos, é injusto com o marido, irmãos, justiça. Aqui os irmãos observem que Josafá, nestas andanças pelo seu reino, ele viu que havia muita injustiça, muitas coisas erradas. E sempre que há um avivamento espiritual, sempre que há, meus irmãos, uma busca por Deus e por santidade, o coração do crente bate e ele diz: não pode haver desigualdade e injustiça onde Deus está presente. Se os irmãos lerem sobre o que Calvino fez em Genebra, a reforma social que foi desencadeada como produto da reforma protestante lá na Suíça e também na Alemanha, as escolas, os sistemas escolares, foi Lutero quem
exerceu grande influência sobre os governantes para que eles abrissem escolas em toda a Alemanha, para que as pessoas aprendessem o alemão, para ler a Bíblia, para estudar e para progredir. Por quê, meus irmãos? Porque os reformadores que voltaram para a sã doutrina não podiam ver miséria, ignorância e injustiça no reino. Então, as histórias dos avivamentos mostram que a polícia e outros órgãos de cidades sobre as quais Deus avivou deixaram a corrupção, justiça. E é isso que ele está preocupado, justiça. Meus irmãos, observem o verso de número 6. Ouçam o que Josafá, o grande rei, disse aos juízes: vede o que fazeis. Vede, preste atenção no que vocês vão fazer. Vocês vão julgar a vida de pessoas. A causa de famílias e de pessoas estará nas mãos de vocês. Prestem atenção, porque não julgais para o homem, mas para o Senhor. Quando eles julgassem uma causa, não era para aquela pessoa, mas para aquele. Os irmãos, observem que coisa tremenda. E ele está convosco no julgamento. Deus estará com o juiz na hora do juízo. Ele julgará. Agora, verso 7, seja o temor do Senhor convosco. Tende cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus. Não há. E Ele não aceita suborno. Esse é o juiz no qual vocês se espelharão e modelarão. Imparcial. Não quer saber se é filho de A ou de B, se tem o título A ou C, se tem dinheiro ou se é pobre, se é culto ou inculto. Deus é imparcial quando julga. Quando eu chegar diante do juízo, não tem título pastor, não tem nada, é Jorge Max da Silva que vai ser julgado por Deus. Deus é imparcial. Mas Senhor, olha aqui os meus títulos, olha aqui os meus bens. Nada suborna a Deus, nada. Deus, durante anos eu não faltei o culto da manhã e da noite. No dízimo nunca vacilei. Não pense que o cumprimento do dever conta como uma poupança de mérito a qual você possa recorrer diante de Deus. Deveríamos todos, ao entregar o dízimo e fazer tudo, cabisbaixos e batendo do peito: sou um servo inútil, faço só o que eu deveria fazer, cumpro o meu dever. Só que isso, meus irmãos, é um tiro no coração da nossa vaidade. Isso vai de encontro a tudo que nós menos queremos. É quando o nosso orgulho é afetado, é quando nós somos atingidos no âmago do nosso ser, que é um ser vaidoso, prepotente. É assim que nós somos, e sempre queremos ter mérito, sempre queremos mérito. Quem julga deve julgar assim. Irmãos, algumas assembleias das igrejas, de modo geral, se filmadas, seriam vergonhosas, de tanta injustiça e de posicionamentos errados. Eu já vi a assembleia de igreja ser tão branda com alguns porque eram filhos de A, B ou C na igreja, e com outros que não eram tão conhecidos, assembleias tão carrascas e cruéis. Nós não podemos confundir misericórdia com conivência para com o pecado, mas o fato, meus irmãos, é que todos aqui somos pecadores. E se cairmos, qualquer um de nós, a começar por mim, nós não podemos ser cúmplices do pecado uns dos outros. Mas quando tratarmos dos pecados alheios, para disciplinar, que o façamos com muito amor e misericórdia, porque quando chegar a nossa vez, será assim que nós vamos desejar que as pessoas nos tratem. Irmãos, dentro de igrejas já houve muitos problemas, e eu quero dizer para os irmãos uma coisa: o compromisso de um cristão é com a verdade e com a justiça.
Por isso, se o meu filho fizer uma coisa errada, eu não posso indiscriminadamente, cegamente, porque o meu filho ficar do lado dele. Quem fica do lado daquele que ama, contra a verdade e a justiça, ele está contra Deus. O crente não pode ser parcial. Não, mas eu gosto daquela pessoa, então ela está errada, mas eu apoio, porque eu gosto dela e não importa o que ela fez. Não pode ser assim, irmãos. O compromisso do crente é com a verdade. E se aquele que nós mais amamos falta com a verdade, nós não podemos ficar do lado dele. Se a pessoa que nós mais amamos errou, nós não podemos apoiar o erro, nós temos que ficar com o que é certo. O compromisso do crente é com a justiça, é com a verdade, é com a integridade. Nós não podemos ser cegos dizendo, se é minha família, eu estou com a minha família, ela é errada ou ela é certa. Não existe isso. Isso é falta de espiritualidade, é falta de consagração. Tem que haver justiça. Toda genuína espiritualidade promove justiça social. Se eu sou o explorador dos outros, se eu uso e abuso das pessoas, se eu estou lesando pessoas, se eu estou fazendo mal, essa espiritualidade é vazia, é oca. E Deus vai dizer, eu odeio a assembleia solene, eu odeio esses lindos cânticos que vocês fazem, porque eu vejo como vocês são no dia a dia, e vocês não são justos quando lidam com as pessoas. Vocês mentem, vocês enganam. Não façam assim. Irmãos, justiça social, justiça nos nossos relacionamentos. Josafá disse, julgai, façam justiça. Juízes, vocês estão debaixo do supremo juiz de toda a terra. Vocês não são os donos do mundo. O poder judiciário, meus irmãos, se julga o dono do mundo, julga a vida de todos, e ninguém julga a vida deles. Eles são os maiorais, e as pessoas se julgam inatingíveis, inalcançáveis. É assim que no Brasil os poderes ficam. Ninguém consegue pegar, ninguém para na cadeia. É injustiça, porque as pessoas que chegam nesse patamar se julgam acima do bem e do mal, mas estão debaixo do justo juiz. Poderão escapar dos homens, mas da justiça de Deus ninguém escapa. Josafá empreendeu uma reforma doutrinária, uma reforma política, uma reforma religiosa e espiritual e uma reforma nos relacionamentos sociais. Ele estabeleceu juízes e ele estabeleceu uma Suprema Corte para decidir os estatutos do Senhor e sobre controvérsias, ou seja, se nas cidades não chegassem a um acordo, teria a instância maior para definir de forma conclusiva. Verso 9, por favor, os irmãos atentem. Assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Assim procedei no temor. Paulo diz em 2 Coríntios que nós conhecemos o temor do Senhor. E o que vem antes desta declaração? Que todos compareceremos diante do tribunal, no juízo final, e seremos julgados pelas nossas obras. Meus irmãos, o que eu sou e o que eu faço, um dia será julgado. Esse desejo de autonomia que há no coração do homem, esse desejo de independência, esta vontade de não estar sob a autoridade, pensar que eu sou e faço o que quero e nunca isso vai ser julgado. A Bíblia diz, no dia do juízo, o bem ou o mal que fizemos no corpo e por intermédio do corpo será julgado. Não tem para onde correr. Por isso Paulo diz, conhecendo o temor. Nós conhecemos o temor. Sabe por quê? Porque se eu sei que eu serei julgado por Deus pelo que eu falo e pelo que eu faço, então eu tenho que prestar muito atenção no que eu digo e nas minhas atitudes, porque elas serão julgadas por Deus, por aquele que conhece o nosso interior. Por isso ele está dizendo, procedei no temor. Quem teme a Deus não tem medo de Deus, mas tem temor, e o temor significa, o Deus a quem eu sirvo, o vivo e verdadeiro, não deixa o pecado impune. Esse Deus verdadeiro não faz vista grossa para o pecado. Esse Deus, quando ele põe a mão, ele põe para valer.
O livro de Crônicas é um exemplo, escrito no ano 500 anos antes de Cristo, cobre 350 anos, período de 20 reis, escrito para um povo que está saindo do exílio para recomeçar a vida. Gerações que deveriam estar perguntando: por que tudo isso nos aconteceu? E o livro de Crônicas responde: porque vários reis e todo o povo foram idólatras, pecaram contra o Senhor. Essa é a explicação. Deus não é injusto. A ira de Deus é santa. A ira de Deus é linda. A ira de Deus é maravilhosa. A ira de Deus só é acendida ou despertada pelo mal. Só o mal é que acende a ira de Deus. O bem não acende a ira de Deus, só o mal. Deus é santo. E o temor faz com que nós saibamos: Deus é santo, Deus é justo, Deus está vendo, Ele está no controle, nada acontece por acaso. Os irmãos viram no domingo passado que Acabe tramou a morte de Josafá, mas Deus queria feri-lo, e um soldado do rei dos sírios, a esmo, diz o texto bíblico, literalmente a esmo, ele tirou uma flecha da aljava, botou no arco e simplesmente tchum, e essa flecha foi parar entre a armadura do peito e a abdominal. E segundo os entendidos, se Acabe estivesse assim, não entrava. Foi numa hora que ele fez isso. Então, no exato segundo, irmãos, 1 milésimo para a esquerda, 1 milímetro para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, não acertava em Acabe. Ninguém numa guerra desperdiça munição, mas aquele soldado foi tomado de um ímpeto e de uma compulsão interior para pegar a flecha e fazer assim. E ele fez, e foi parar lá no abdômen do rei Acabe, porque Deus queria feri-lo. Ninguém escapa da mão de Deus. Irmãos, o livro de Crônicas ensina isso para a gente. E está dizendo assim: vivam com Deus, Deus é bom. Josafá foi abençoado, Josafá venceu, porque apesar dos seus erros, ele se arrependia e ele voltava para Deus. E então voltemos para Deus. Os irmãos agora observem, verso 10: todas as vezes que vos chegar alguma controvérsia de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, seja um crime de sangue, seja sobre a lei e mandamento, ou estatutos e juízos, adverti-os a que não se façam culpados para com o Senhor. Essa era a missão dos juízes, advertir, dizendo: não pequem contra Deus, porque vocês serão culpados. Agora Josafá diz: se vocês não fizerem assim, vocês serão culpados. Não venha grande ira sobre vós e vossos irmãos. Procedei assim e não vos fareis culpados. Josafá estabeleceu o sumo sacerdote para presidir o judiciário, e ele estabeleceu Zebadias para assumir a fazenda, o ministro da economia e da fazenda, ou lá um ministro da casa civil. E ele termina a última frase do versículo 11, que termina o capítulo 19, dizendo aos juízes: procedei corajosamente, não tenham medo de cara feia, não tenham medo de grandes famílias poderosas, não tenham medo, não aceitem suborno. O juiz, sentença não se vende, sentença tem que ser justiça. Não aceitem suborno, não tenham medo, sejam corajosos, e que o Senhor seja com os que são corretos. Que o Senhor seja com os que são corretos. Você quer que Deus seja com você? Seja correto. Deus não será com o incorreto. Deus não será. Deus não abençoará. Irmãos, isso está na palavra de Deus. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz através da sua palavra. Vamos aprender com Josafá. Perfeito?
não era como nós não somos, mas um homem espetacular, um rei que se distinguiu dos demais, porque ele buscou a Deus, apesar das suas fraquezas. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos considerar o capítulo 20, pelo menos a sua primeira parte, e os irmãos verão o que Deus faz na vida de um homem que crê, e confia, e se entrega nas mãos de Deus. Então, eu gostaria que nós agora orássemos e que você se perguntasse: eu sou justo com a minha esposa? Eu sou justo com os meus filhos? Eu sou justo para com aqueles que trabalham comigo e para mim? Eu tenho sido justo para com aqueles para quem eu trabalho? Eu estou lesando as pessoas para quem eu trabalho? Eu cumpro os meus horários, eu cumpro as minhas obrigações? Ou eu vivo matando a minha mãe? Eu vivo dizendo que meu filho está doente para mentir e não ir trabalhar? E a gente fica enganando uns aos outros, prejudicando uns aos outros. Se tem injustiça, meus irmãos, na nossa vida, nós não temos a bênção de Deus.